Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, que em Belém, Canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento, para o mundo inteiro, tá? Pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente o link dol.com.br. Dol é diário online. E, isso eu gosto de falar, nós temos espectadores do Canadá até a Suécia, dos Estados Unidos até a Patagônia e em toda a Europa, no Líbano e em Perth, na Austrália. O mundo inteiro, tá? Todos os lugares onde nós temos na África, em Luanda. Eu tenho uma aluna que nos assiste de lá, ex-aluna da faculdade. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata tudo que se trata de doença neurológica na nossa região, e do Hospital Santa Terezinha, que também deu uma arrumada geral, tem tratamento de tudo hoje em dia. Bem, deixa eu dar um aviso antes. Há pedidos, tá? Porque a gente parou antes da pandemia. Em setembro deste ano, vai voltar o nosso curso anual de eletrocardiografia, de eletrocardiograma, que sou eu que dou a maioria das aulas. Em setembro, o nosso curso, eu acho que é o 28º curso de eletrocardiograma que nós vamos fazer. 28º, é muito. Parou em 19, em 20 com a pandemia nós paramos. E vamos a pedidos de um monte de médicos, vai voltar em setembro. Bem, o nosso convidado de hoje, como sempre, super importante, é a segunda vez que ele vem no programa, é o Dr. Carlos Armando Ribeiro. O Carlos foi meu aluno na Universidade Federal do Pará, formou em 2008, já tem 15 anos, vai fazer 15 anos, fez residência no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e é cirurgião, principalmente na área de cirurgia bariátrica. E ele vem nos falar disso e da jornada que vai acontecer em Belém. Carlos, primeiro, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. E começando pelaquela pergunta direta que todo mundo faz. Por que chama cirurgia bariátrica? Primeiramente, doutor Eduardo, um prazer estar aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no seu programa pela segunda vez. E o senhor foi um grande professor, é um grande professor. Vamos então partir para o que a gente está destinado a falar aqui. O que é cirurgia bariátrica? Essa pergunta que eu acho importante, é um conceito a gente falar, né? Cirurgia bariátrica, ela é também conhecida com vários outros termos: gastroplastia, septação gástrica, cirurgia da redução do estômago. Então, ela é a cirurgia que se dá para perder peso. Cirurgia para perder peso. Aqueles pacientes que possuem um IMC muito alto, que não conseguem perder peso com dieta, mudança de comportamento, etc. E quando possuem indicações precisas, aí a gente indica a cirurgia bariátrica. Classicamente, é a cirurgia para perder peso. Então, ela se dá, a cirurgia clássica, pela redução do estômago, diminuir o tamanho do estômago, e o desvio do intestino. Então, essa é a cirurgia bariátrica. Certo. Me fala uma coisa. O pessoal te chama de Carlos ou Armando? Alguns Carlos, outros Armando. Carlos Armando. Carlos Armando. E Carlos, é o seguinte. Há uns 10 anos atrás, eu estava num congresso na Europa, em Portugal, e o português foi muito, muito, assim, direto. Aqui no Brasil, os endócrinos costumam dizer que não existe gordo sadio. Mas o português,
ele foi chocante até, porque ele falou assim, em português de Portugal, não existe idoso gordo. Todo gordo morre antes de ficar idoso. Traduzindo para português do Brasil, não existe velho gordo, porque os gordos morrem antes de ficar velhos. Lá eles consideram idoso acima de 80, tá? Então, hoje no mundo, na minha área de cardiologia, a gente fala o seguinte, quais são os itens para a pessoa viver hoje 100 anos? A gente fala manter o peso normal, cuidar da pressão, cuidar da diabetes e baixar o LDL. Fez essas 4 coisas, hoje vai a 100 anos, mas o primeiro é o peso. Né? O peso. Ele falou no índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é uma conta que é o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. O normal é de 18 a 25, mais ou menos isso, né? Perfeito. De 25 a 30, a pessoa está com sobrepeso. De 30 a 35 está obeso. De 35 para 40, muito obeso. Acima de 40, obesidade mórbida. Eles têm uma outra classificação de 40 para 45, de 45 para 50, mas acima de 40 é obesidade mórbida. Me fala uma coisa, Carlos. Indicação. Qual é a pessoa que pode operar para fazer uma bariátrica? Perfeito. Porque na minha cabeça, no mundo atual, o tratamento de obesidade é a cirurgia. Né? Perfeito. Perfeito. Aquele monte de dietas eternos nunca funcionaram. Né? Nunca funcionaram. Dieta do Dr. Atticus, dieta do Pedro, do Antônio, do Zé. Né? Comer só gordura, comer só... Nunca funcionou, porque na hora que o indivíduo para, volta tudo. Perfeito. Esse foi o grande problema. Então, o tratamento, eu acho que desse século, de 2000 para cá, é a cirurgia bariátrica. Perfeito. Muito importante o senhor tocar nesse assunto sobre a indicação cirúrgica, né? Hoje a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela vai muito além da cirurgia só de perder peso. Mas a gente possui critérios que são definidos pelo Ministério da Saúde. Como o senhor falou, calcular o IMC, os pacientes que possuem o IMC acima de 35, associado a comorbidades, aí são várias, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, refluxo, doenças cardiovasculares, apneia do sono, doenças da coluna, doenças ósseas, esses pacientes possuem indicação cirúrgica. Acima de 35? Acima de 35, com comorbidade. Os pacientes que possuem o IMC acima de 40, possuindo ou não comorbidades documentadas, elas possuem indicação cirúrgica. Como hoje a cirurgia bariátrica ela vai muito além de ser uma cirurgia só de perder peso, a gente fala na cirurgia metabólica, que é a cirurgia para controlar o diabetes, para a cura do diabetes. Então, os pacientes com IMC de 30 com diabetes de difícil controle, a gente também está autorizado pelo CFM a fazer a cirurgia metabólica, que a gente sabe que, como o senhor falou, foi perfeito o que o senhor falou, a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva e que tende a voltar. Por isso, a dificuldade de controlar com perda de peso, a controlar a perda de peso com dieta, exercício físico somente. Tem um caráter genético muito forte. Sim. Então, o fator é comportamental, social, a genética ela é muito importante. E aí, o tratamento mais efetivo, o tratamento, vamos dizer assim, padrão ouro para o controle da obesidade hoje é a cirurgia bariátrica, que a gente chama hoje de cirurgia bariátrica e metabólica, porque ela vai muito além de ser só uma cirurgia para perder peso. Ela controla o diabetes, muitos pacientes deixam de tomar os remédios da pressão. A gente sabe hoje que 50% dos pacientes em 2 anos deixam de tomar os remédios da pressão ou diminuem o número de medicamentos. Certo. Agora me fala uma coisa. O que me perguntam. O que é que contraindica uma cirurgia bariátrica? Perfeito. A contraindicação da cirurgia bariátrica, ela é muito relativa. Tá? Quando eu vou pensar em contraindicar a cirurgia bariátrica? Então, vamos lá. No paciente que possui um câncer em atividade. O câncer em atividade. Ou no paciente que possui uma doença que está totalmente descontrolada. Infartou muito recente, está com insuficiência cardíaca descontrolada. Ou o paciente que está com problemas, uso de drogas descontrolado. Então,
A contraindicação da cirurgia bariátrica hoje, ela é muito relativa. É muito mesmo. Hoje, por exemplo, pacientes candidatos a transplante hepático têm indicação cirúrgica. Pacientes com insuficiência renal crônica dialítica, a gente possui também indicação cirúrgica para colocar esse paciente numa fila de transplante, por exemplo. Então, a contraindicação, ela é muito relativa. A gente tem que avaliar cada caso, discutir com a equipe multidisciplinar. Muitas vezes, o psicólogo, o psiquiatra que nos alerta, nos orienta, o paciente precisa de um maior controle. Ou esse paciente está totalmente descontrolado de uma doença prévia. Aí a gente posterga, vê se lá na frente a gente consegue operar esse paciente nas melhores condições. Perfeito. Você usou um termo agora que é super importante. Equipe multidisciplinar. Como é o grupo, hein? Perfeito. Então, hoje, para um paciente a cirurgia bariátrica, para o paciente ser submetido à cirurgia bariátrica, ele precisa de uma avaliação minuciosa de todo o seu estado de saúde. Então, ele precisa passar com endócrino, psicólogo, nutricionista, pneumo, cardiologista e o anestesista. E o anestesista. Esses são os critérios do Ministério da Saúde, a portaria do Ministério da Saúde, para a gente preparar o paciente. Deixa eu só repetir. Cardio, endócrino, pneumo, nutricionista e psicólogo, cardiologista e o anestesista. Certo, e o anestesista. Perfeito, é uma equipe grande. Grande. Então, muitas vezes até assusta o paciente quando ele vai na primeira vez, a gente entrega vários exames, diz que ele tem que passar com a equipe. Muitas vezes eles ficam até assustados. Mas é necessário, precisa, para a gente operar esse paciente em uma condição bem favorável. Segura. Perfeito. É uma cirurgia segura, tranquilo? Perfeito. Inclusive, eu vou até falar sobre esse tema especificamente, se a cirurgia bariátrica é segura. Sim, eu considero a cirurgia bariátrica segura. Então, é uma cirurgia que possui taxas de complicações baixas, com mortalidade baixíssima. Então, é lógico que o paciente com obesidade ele tem um fator de risco a mais, porém, é uma cirurgia extremamente segura, a gente faz isso todo dia, então a gente visualiza isso todo dia e a literatura mostra que a cirurgia bariátrica é sim uma cirurgia segura. Você fez um comentário quando nós estávamos sentando aqui, que o paciente fica em média 2 dias no hospital, só isso? Perfeito. Hoje, com o advento, com a tecnologia, com a cirurgia laparoscópica, hoje já se falando até em cirurgia robótica, que é uma realidade atual, então a média de internação gira em torno de 24 a 48 horas. Alguns pacientes estão super bem, que vão de alta no outro dia. Aceitam dieta, estão deambulando, já levantaram da cama, aceitaram os líquidos, estão bem clinicamente, então muitas vezes alguns vão de alta até no outro dia, mas gira em torno de 24 a 48 horas a internação. 24 a 48 horas. Então, me fala uma coisa. Vocês estão fazendo um programa chamado Obesidade Zero. Perfeito. Do programa de vocês. Eu acho isso assim é uma maravilha. Pelo SUS. Pelo SUS. Ainda bem que o SUS existe. Vocês não sabem. Quando eu vou para o exterior, na Europa, todo mundo tem... Eles querem saber como o SUS funciona. O SUS é uma maravilha. Maravilha, né? Eu sou da época que não existia SUS, tá? Tinha o INAMPS, todo mundo que tinha carteira profissional tinha direito ao INAMPS. E quem não tinha, não existia plano de saúde, quem não era INAMPS era indigente. Eu lembro que a Santa Casa era para os indigentes. O Hospital das Clínicas lá de São Paulo era para os indigentes. A Escola Paulista, o São Paulo, era para o indigente. Então, era o pessoal que... quando eu estava em São Paulo, eles não chamavam indigente, eles chamavam AG, atendimento grátis, né? Então, era um sufoco. E o SUS resolveu. E agora o SUS, em Belém, faz cirurgia bariátrica. Vocês fazem quantas por mês? Bom... o programa Obesidade Zero, para a gente ressaltar, Obesidade Zero. É um programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Então... Pera um instantinho, como o nosso tempo acabou no primeiro bloco, a gente já volta falando do nosso programa Obesidade Zero. Pessoal, acabou o tempinho, já a gente volta com essas informações maravilhosas do Carlos Armando. Hora de Saúde. Oferecimento
Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde, oferecimento Neurogênesis, com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha, há mais de 50 anos cuidando de você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação com o Carlos Armando, meu ex-aluno. Tu sabe que eu fico orgulhoso toda vez que eu tenho aqui um ex-aluno. Não, orgulho, eu fico orgulhoso sabe, demais também. Um conceito antigo, professor é um elo na corrente, né? E você fica feliz da vida quando os alunos vão em frente. Puxa vida, você é um desses. Então me fala, o programa Obesidade Zero do Governo do Estado pelo SUS no Hospital Jean Bittar. Perfeito. Então, o programa Obesidade Zero, ele iniciou em setembro de 2020, começaram as primeiras consultas e as cirurgias todas por videolaparoscopia. Como eu falei, é um programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Como que funciona o programa? Qualquer pessoa pode adentrar ao programa, pode fazer parte. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Então, a pessoa precisa acessar o site www.cadastrobariátrica.pa.gov.br. Igual o Jô, repete. www.cadastrobariátrica.pa.gov.br. Se ele for no Google escrever obesidade zero, vai aparecer esse site para ele. Então, fica até mais fácil. Então, tá. Vai no Google e escreve obesidade zero. E aí, lá no site, ele vai preencher, vai fazer um cadastro com seus dados, cartão do SUS, nome, CPF, etc. E aí, o site vai direcionar para ele calcular o CMC. Ele vai ter que saber o peso e sua altura, vai calcular o CMC, e aí vai digitar se ele possui doenças associadas, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, está bem especificado lá no site. Certo. E a partir daí, ele vai fazer uma triagem online. É bem fácil o site, bem intuitivo mesmo. Clicou, ele vai passar por uma triagem online, se ele possui indicação cirúrgica ou não. Esse paciente possuindo indicação cirúrgica, ele vai para um banco de dados do hospital que vai chamá-lo para uma consulta definitiva, uma triagem presencial. E aí o cirurgião avalia, vê se o paciente possui indicação cirúrgica e aí a gente vai direcionar esse paciente para a equipe multidisciplinar. Aí ele vai passar com endócrino, psicólogo, assistente social, nutricionista. Vai ser preparado, a gente sabe que é importante perder peso antes de operar, diminui os riscos da cirurgia, diminui mortalidade. Eu gosto até de falar sobre isso, porque às vezes é uma angústia, uma ansiedade do paciente que quer operar rápido, ele quer operar logo, mas a gente sabe que esse processo gira em média de 6 meses a 2 anos, isso vai depender de cada caso. Certo. Tem alguns pacientes que têm um peso muito alto, que a gente tem uma classificação de super obesidade, super obesidade. Aquela dos 40 para lá, né? Acima de 50, 60. E aquele paciente que precisa perder peso antes de operar. Às vezes a gente lança a mão até de colocar um balão, para que ele passe com um balão e com a equipe multidisciplinar uns 6 meses. Uma pergunta interessante. O balão é sempre temporário, né? Perfeito. O balão é temporário. Existem balão de 6 meses e balão de 1 ano. Então, aí o balão é uma alternativa para o paciente perder peso. Mas se ele não operar depois, volta tudo. Isso. Tirou o balão, a gente vai depender muito do paciente estar engajado, porque a grande chance dele ter uma recidiva da obesidade, já que é uma doença crônica que tende a voltar. Então, e aí, isso preocupa, tá? Porque
Eu já tive um paciente que disse, não, eu vou ficar com o balão eternamente. Tem que ficar atento, tirar, às vezes tem que chamar o paciente, tem que ficar bem atento mesmo nisso. Perfeito. E aí, alguns pacientes precisam perder peso para operar. Então, foi importante a gente tocar nesse assunto para reduzir a ansiedade de alguns pacientes que querem operar, precisam de uma avaliação minuciosa. Completou essa avaliação minuciosa, aí esse paciente retorna com o cirurgião para que seja emitida a AIH. Certo. E aí, emitido a AIH, hoje... A AIH é o papel para internação. Internação de cirurgia, isso mesmo. Então, tá. Hoje, o programa começou com um número de 20 cirurgias. Hoje, nós realizamos 50 cirurgias mês. Então, 50 cirurgias por mês, está quase 2 por dia. Essa é a meta. Então, quase todo dia a gente opera. Lá é uma equipe grande, é uma equipe que reúne gerações. No Jambitar. No Jambitar. Gostei do termo, reúne gerações. É isso mesmo. Tem a turma antiga e a turma nova. Profissionais extremamente experientes, alguns mais novos. E tem residentes que ajudam, que entram conosco. Eu fico orgulhoso de equipe funcionando. Funciona muito bem. No Brasil, nós estamos na 5ª federação que mais faz cirurgia bariátrica. A gente faz muita cirurgia bariátrica mesmo. Eu fico também orgulhoso de fazer parte e divulgar aqui esse programa no seu programa. Obrigado. Que é um programa maravilhoso, querido professor, que eu me espelho até hoje. Não sabe como eu fico orgulhoso disso. Vocês vão realizar agora, dia 3, né? Isso. 3 de maio. 4 e 5 de maio. 3, 4 e 5 de maio, a primeira jornada multidisciplinar de cirurgia bariátrica do Hospital Jambitar, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Pará. Para discutir, para divulgar e para dizer o que vocês estão fazendo do Obesidade Zero, né? Perfeito. Vem gente de fora? Vem sim. A primeira jornada multidisciplinar vai ser realizada 3, 4 e 5 de maio. É uma jornada que vai envolver a equipe multidisciplinar toda, os profissionais que trabalham no Jambitar e vem cirurgiões nacionais, a nível internacional, cirurgiões muito experientes. Além daqui no estado do Pará, a gente conta com grandes cirurgiões bariátricos e a gente vai ter cirurgiões de fora também, daqui nacional, a nível nacional. Para a gente desenvolver a nossa jornada, discutir, vai ter cirurgia transmitida também, a parte técnica, claro, para a gente capacitar cada vez mais a doença, a obesidade, a pandemia hoje do século é a obesidade, e a gente tentar frear esses números da obesidade que vem crescendo assim exponencialmente. Aqui na capital, mais de 20% da população está na obesidade, então a gente precisa de alguma forma frear isso. Com certeza, isso é maravilhoso. E me fala uma coisa, Armando, onde vai ser? Bom, vai ser no auditório, perfeito, né? A gente falou e não falamos onde vai ser. Vai ser no auditório da Unifamais, tá? A Unifamais é na DOCA, né? Ali na DOCA, na Visconde de Souza Franco. Logo no segundo quarteirão, né? É isso mesmo. Agora colocaram uma rua no meio. Antigamente era no primeiro quarteirão. Agora a referência da gente mais antiga era o colarinho branco e o restaurante, que é o nome japonês que eu não lembro agora. E aí abriu aquela rua que é a continuação da Pedro Álvares de Cabral, no lado é a FAMAS. É perfeito. Então agora todo mundo sabe, bem definido. Perfeito, doutor. É isso mesmo. Lá na esquina é a Secretaria da Fazenda, né? Isso. É isso. Então a FAMAS, eu fui lá tomar, uma das vacinas que eu tomei, eu fui lá tomar. Na FAMAS, na FAMAS. Era uma centro de vacinação. E é bom porque tem uns auditórios, umas salas bem grandes lá, tá? Meu amigo, a gente está quase no fim do programa. É maravilhoso saber desse programa, maravilhoso. Eu acho que esse programa a gente tem que repetir até. O programa, assim que acaba, ele vai para o canal do YouTube. O canal do YouTube é Instituto Eduardo Costa, que era a firma que eu tinha antigamente, Instituto Eduardo Costa de Cardiologia. Estão todos os programas. Por incrível que pareça, Armando, nós vamos fazer 5 anos de programas. Nossa. 5 anos. Um dia desse eu imaginei 2 ou 3 anos, são 5. Né? Muito tempo em termos de utilidade pública. Eu fui preparar o meu memorial para a universidade quando eu descobri que eu fazia 5 anos de programa de utilidade pública, né? Que é aqui que a gente divulga o que se faz. O pessoal da universidade diz que desde que acabou o programa Academia Amazônia e o Minuto da Universidade,
A divulgação é só aqui. E obrigado, amigo. Agora, considerações finais e dedica o programa. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença. É um prazer estar aqui no seu programa. Então, e eu fico muito orgulhoso de fazer parte do programa Obesidade Zero, divulgar esse programa, que é um programa maravilhoso, que fala de saúde. Então, falando de saúde, eu acho que isso é importantíssimo. É um programa que vai melhorar a população paraense. Então, Eduardo, muito obrigado. Obrigado pela divulgação da nossa jornada, que tenho certeza que no seu programa vai ganhar uma visibilidade muito grande. E é sempre um grande prazer, conte comigo sempre. Toda vez que eu puder vir aqui, será um grande prazer. Certo. Dedica o programa agora. Para alguém da ciência, para a família, para Deus. Então, eu dedico o programa a toda a população paraense. Eu convoco para que a gente sempre assista o programa, um programa maravilhoso que fala sobre saúde. E a gente precisa controlar, combater a obesidade de alguma forma. No paciente que tenha excesso de peso, procurar um atendimento precoce e para que a gente consiga frear esse crescimento da obesidade. Eduardo, prazer, muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, é pelo SUS, tá? Pelo SUS. Graças a Deus que o SUS existe. Eu estou repetindo isso, acho que é a terceira vez no programa, tá? Pelo SUS. Nós somos um país que tem o SUS, teoricamente, para todas as pessoas. Isso é simplesmente maravilhoso. A última vez que eu discuti o SUS, eu estava na Noruega e eles achavam que o nosso programa do SUS é melhor. Olha só. É isso. Pessoal, a Noruega, hein? É o segundo IDH do mundo, o segundo Índice de Desenvolvimento Humano. Né? Eles achavam que o nosso programa de SUS é melhor. Pessoal, uma semana iluminada para todos e domingo que vem a gente volta. E obrigado, Armando. Obrigado. Obrigado, doutor. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.